Uma agência de classificação de risco de crédito é uma empresa que qualifica determinados produtos financeiros ou ativos, tanto de empresas quanto de países ou governos, e depois classifica esses países, governos ou empresas segundo o risco deles conseguirem pagar essas dívidas a longo prazo. No último dia 9, decisão da agência Standard & Poor's retirou o selo de bom pagador que o Brasil tinha há 7 anos. Quer entender um pouquinho mais disso? Vamos primeiro assistir a essa reportagem do Departamento de Jornalismo da TV Senado. O grau de investimento de países e empresas indica se eles são um destino seguro para investidores. A avaliação é feita por agências internacionais e leva em conta o risco de calote vinculado a quem emite títulos de dívida para se financiar. A nota de crédito é como um selo de bom pagador e impacta diretamente o custo da dívida. Com uma nota menor, países e empresas precisam oferecer juros mais altos para atrair investidores. Além disso, a perda do grau de investimento pode significar fuga de investidores, porque alguns fundos são impedidos de aplicar em papéis associados a um risco alto. O rebaixamento da nota de crédito do Brasil é o tema dessa edição do Agenda Econômica. E para falar disso, nós convidamos Carlos Eduardo Freitas, que foi diretor do Banco Central, professor da Fundação Getúlio Vargas e é o atual presidente do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal. Como vai, professor? Como vai? Prazer estar aqui. Gostaria que a gente começasse esse programa tentando explicar para o telespectador o seguinte: qual é a real importância dessa nota de crédito atribuída ao Brasil? É muito importante. Para fazer uma imagem futebolística, equivale ao Brasil ser rebaixado da Série A para a Série B. Nós hoje estamos praticamente na Série B. Há tecnicalidades, depende de uma segunda agência rebaixar, o que acredito que provavelmente ocorrerá em futuro breve. Então nós podemos entender que é assim. Ou seja, isto é muito sério. Eu me lembro, no finalzinho de 2002, eu ainda estava na diretoria do Banco Central, conversando com o presidente que ia assumir em seguida o banco, o doutor Henrique Meirelles. Ele falou, numa solenidade, que pretendia levar o Brasil à categoria de risco de investimento, ou seja, a categoria mais alta do campeonato mundial econômico. Não é? E eu pensei, vai ser difícil. E nós já tínhamos tido um período, já tinha tido o Plano Real, um período de ajuste do governo Fernando Henrique Cardoso. Pois bem, o governo Lula teve que investir 6 anos de austeridade fiscal, de consolidação do ajuste da herança que ele tinha recebido de muito boa qualidade em termos econômicos, equilibrar a economia para conseguir chegar a isso. Infelizmente, nós jogamos isso fora de 2011 para cá. Agora, professor, quando a gente fala, rebaixada a nota do Brasil, qual é a consequência para as pessoas no dia a dia? O que acontece com taxa de juros? O que acontece com a possibilidade das empresas captarem dinheiro? Que consequências isso tem na vida econômica brasileira? A possibilidade das empresas captarem dinheiro diminui. O câmbio se torna mais desvalorizado, quer dizer, o dólar se valoriza, o real perde valor. A taxa de juros tem que subir para atrair capitais para o país. Ou seja, nós prejudicamos a competitividade da economia brasileira, prejudicamos o salário, prejudicamos o emprego. Há todo um prejuízo quando o país sai dessa categoria de investimento e passa a ser uma categoria de risco especulativo. É onde nós praticamente já estamos. É claro que isso, como dizem os economistas de mercado, do mercado financeiro, já estava no preço. Quer dizer, vários indicadores de solvência e liquidez usados pelos mercados financeiros internacionais já sugeriam, já indicavam que o risco Brasil estava se acentuando. Não é? E, finalmente, a Standard & Poor's, que tinha sido a primeira a trazer a classificação de 2 graus acima do risco especulativo para 1 grau acima e agora 0. Há uma outra, se não me engano, é a Moody's, mas teria que checar, que está um nível acima do grau do grau especulativo. Ela deverá cair. Então, isso é realmente uma perda
enorme. Basta nos lembrarmos de como o então presidente Lula, em 2008, proclamou o acesso do Brasil à categoria de grau de investimento. Foi como uma vitória. Uma vitória estrondosa. E eu reconheço, foi, como eu disse antes, quando eu vi o então presidente do Banco Central, que ia assumir, dizer que tinha como objetivo colocar o Brasil no grau de investimento, com meus botões, intimamente eu pensei, vai ser difícil, acho que ele não vai conseguir. Eu estava errado, ele estava certo. Ele conseguiu. Foi uma vitória, realmente. Infelizmente, ele e o ministro Palocci conseguiram esse feito. Infelizmente, nós demos marcha ré. Isso atrasa o desenvolvimento econômico, piora a captação de recursos internacionais, piora o financiamento do balanço de pagamentos, piora o acesso à poupança externa, isso atrapalha o investimento, atrapalha as empresas brasileiras na sua internacionalização. É claro, a gente continua a fazer economia, ou seja, mesmo que um time seja rebaixado da Série A para a Série B, ele continua a jogar futebol, disputa o campeonato. Segue, mas segue pouquinho mais difícil. Segue, as rendas dos estádios diminuem, quer dizer, tudo vem para baixo. Agora, o senhor falou aí uma coisa que me parece preocupante, quer dizer, o senhor não descarta a hipótese de outra agência de rating também rebaixar a nota brasileira? Claro que não, porque a situação econômica do Brasil é muito delicada. Por que é muito delicada? Tome esse pacote anunciado no dia 14 de setembro. Primeiro, é um pacote que vem 2 semanas depois de o governo ter apresentado ao Congresso uma proposta orçamentária para 2016 com um déficit primário de 30,5 bilhões de reais. Então, surge uma nova proposta que inverte isso para um superávit da mesma ordem de grandeza, não é? Onde quase 70% do ajuste vem de elevação de carga tributária, que já é altíssima. E apenas 30% vem de redução de gastos, e mesmo essas propostas de redução de gastos, algumas são passíveis de análise mais detalhada, assim, pela sua própria possibilidade de ocorrer. Bom, então, o que isso reflete? Reflete um ajuste que está prejudicando a poupança e o investimento para beneficiar e preservar o consumo. Compreende-se que isso tem um objetivo de não sacrificar ou minimizar ou mitigar o sacrifício das pessoas de menor renda, o que é meritório. Só que em economia, às vezes, o tiro sai pela culatra. O que ocorre? Ao castigar, ao preterir a poupança e o investimento, a economia trava. A economia travando, não se criam novos investimentos, não se criam novos empregos, a demanda de mão de obra não aumenta, o salário não consegue subir. Então, a ideia, esse processo, esta política, esse curso de ação, pode acabar fazendo com que nós venhamos a ter um país que procura distribuir uma renda estagnada ou em recesso. Ao contrário senso, um ajuste que privilegiasse a poupança e o investimento, ainda que a curto prazo, sacrificando as categorias sociais de renda mais baixa, poderia, na sequência, trazer um benefício muito grande para essas categorias. Então, esse pacote mostra, e a reação ao pacote, mostra que a sociedade brasileira não tem consenso nenhum em relação ao ajuste macroeconômico que se faz necessário. Ora, isso é grave. O senhor falava que, algum tempo atrás, o governo apresentou o orçamento com um déficit. Dias depois, apresenta uma proposta para reverter esse déficit, transformando ele em superávit. Esse vai e vem do governo é parte, obviamente, da crise política e da crise de confiança da sociedade em relação ao governo. É isso que está movendo as agências de rating a desconfiarem da capacidade do Brasil de continuar seguindo adiante? Sem dúvida. É isso que está movendo a desconfiança das agências de rating, dos investidores nacionais e internacionais, de brasileiros e estrangeiros. É isso, porque o governo ele está realmente numa situação de cheque, pelo menos.
Não sei se é de cheque-mate, mas é uma situação de cheque. Porque ele anunciou na campanha eleitoral de meio ano atrás, do ano passado, que não havia necessidade de ajuste nenhum. Quem ia fazer ajuste, quem ia tirar a comida da mesa dos pobres, quem ia sacrificar o emprego, eram os opositores. Era a candidata Marina Silva, aliada dos banqueiros, e o candidato Aécio Neves. A candidata Dilma Rousseff ganhou a eleição, por uma margem estreita, mas venceu. Pois bem, o que prevaleceu ali foi que a sociedade achou ótimo não ter que fazer ajuste. Essa mesma candidata que ganhou com essa plataforma agora diz que não, que vai fazer um ajuste. Ora, é uma situação de falta de credibilidade muito grande. A sociedade reage a isso. Além disso, é de um partido político e de uma visão ideológica contrária a, digamos, algum processo de concentração de renda. Em geral, os ajustes macroeconômicos concentram renda. Ao tentar evitar isso, isso pode gerar uma reação contrária, que já está gerando, acabar prejudicando o investimento e aumentar a estagnação. Só para completar, essa contração econômica a qual nós estamos assistindo hoje no Brasil não é consequência do modesto ajuste fiscal que foi feito até agora, nem da taxa de juros elevada. Isso é consequência de uma incerteza dos investidores, dos capitalistas, em relação ao que a sociedade brasileira vai decidir. O governo propôs uma coisa, a reação de ontem para hoje, pode-se ver, foi uma reação negativa, tanto dos movimentos e dos partidos ligados aos grupos sociais de renda mais baixa, como àqueles que representam grupos sociais de renda média ou superior. A Standard & Poor's, em suas declarações à imprensa após o rebaixamento da nota, afirmou que um dos principais motivos é que suas análises demonstravam que havia uma incapacidade política do governo brasileiro de promover as mudanças que eram necessárias. Isso é uma maneira de dizer, eu respeito, mas eu faria só uma ponderação. Não é uma incapacidade política do governo. O governo não é ditatorial. Mesmo que, ainda que ele fosse ditatorial, e eu vi, era muito jovem, ainda iniciando no Banco Central, no calouro, eu vi o ajuste fiscal do governo Castelo Branco. A reação era enorme. O então governador do então estado da Guanabara, Carlos Lacerda, um homem conservador, ortodoxo, dizia que a política econômica do governo matava os pobres de fome e os ricos de raiva. Então, havia uma reação enorme. Agora, eu via aquilo da Praça da Candelária, o prédio do Banco Central, era com tropa na rua todo dia. Isso não existe hoje. Então, o problema é que a sociedade brasileira ela está confusa e dividida. Nós vamos fazer uma pequena pausa, doutor Carlos Eduardo Freitas, vamos para o intervalo, daqui a pouco a Agenda Econômica volta para continuar discutindo os motivos e as consequências do rebaixamento da nota de crédito brasileira. Não perca daqui a pouquinho.